Vamos contar com a graça e com a ajuda do Espírito. Vamos a contar con la gracia y con la ayuda del Espíritu. Porque todos sabemos que temos atravessado um tempo difícil. Todos sabemos que hemos atravesado un tiempo difícil. Nós saímos do Brasil ontem em direção a Bogotá. Nosotros salimos ayer de Brasil en dirección a Colombia, Bogotá. E viemos não em nosso próprio nome. Y no vinimos en nuestro propio nombre. Viemos, obviamente, em nome do Senhor Jesus. Vinimos, obviamente, en el nombre del Señor Jesús. E enviados por muitos irmãos e igrejas do Brasil. Y enviados por muchos hermanos e iglesias de Brasil. Esses mesmos irmãos que compõem essas igrejas. Esos mismos hermanos que componen esas iglesias. São muitos irmãos, muitas igrejas. Son muchos hermanos en muchas iglesias. Eles, de uma maneira especial a todos vocês. Ellos, a todos ustedes, de una manera muy especial, eles enviaram fortes saudações fraternas de amor. Les enviaron fuertes saludos fraternos de amor. Eu gostaria que vocês recebessem esse abraço y quisiera com carinho. Y quisiera que ustedes recibieran ese abrazo con mucho cariño. Porque eles também estão, de alguma forma, sofrendo como vocês também estão. Porque ellos, de alguna manera, también están sufriendo con ustedes, con nosotros. Receba com carinho esse abraço. Reciban con cariño ese abrazo. Foram de muitos irmãos. De muchos hermanos. Eu não teria nem como mencionar os nomes. Que yo no tendría ni siquiera cómo mencionar sus nombres. Foram muitos irmãos mesmos. Porque fueron muchos hermanos los que enviaron los saludos. Enviaram esse abraço carinhoso. Que enviaron ese abrazo cariñoso. A família do nosso irmão. A la familia de nuestro hermano. E a todos os demais irmãos da igreja. Y a todos los demás hermanos. Nós não tínhamos preparado alguma coisa desde o Espírito para que pudéssemos falar aos irmãos. Nosotros no hemos preparado ninguna cosa para hablar a los hermanos. Mas de alguma forma o Senhor pôs uma pequena porção no nosso coração. Mas de alguna manera el Señor puso alguna porción en nuestro corazón. E vamos confiar que o Senhor nos sustente até o final desse pequeno compartilhar. Y vamos a confiar que el Señor nos sustente hasta el final de este pequeño compartir. E que seja para a glória, para a edificação da igreja e para a glória dele. Y que sea para la edificación de la iglesia y para la gloria de él. Amém. Amén. Vamos orar então uma vez mais confiando no Senhor. Vamos a orar una vez más confiando en el Señor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Teu santo e amado Filho. Tu santo y amado Hijo. Nós nos encomendamos ao Senhor e à palavra da sua graça. Nosotros nos encomendamos al Señor y a la palabra de su gracia. Nos lembramos das suas palavras, Senhor, quando disseste. Nos acordamos de tus palabras, Señor, cuando dijiste. Sem mim, nada podeis fazer. Sin mí, nada podéis hacer. Lembramos também de outras palavras. También nos acordamos de otras palabras. Tudo posso. Todo lo puedo. Naquele que me fortalece. En aquel que me fortalece. Sem ti nada somos. Sin ti nada somos. Mas tudo podemos em ti. Mas todo lo podemos en ti. Nos socorra uma vez mais nessa noite, Senhor. Socórrenos una vez más en esta noche, Señor. Socorra-nos pelo ministério do seu Santo Espírito. Socórrenos por el ministerio de tu Santo Espíritu. Nós confiamos apenas em ti, Senhor. Confiamos solamente en ti, Señor. Não há nenhuma expectativa em nós. No hay ninguna expectativa en nosotros. Que não seja o Senhor mesmo. Que no sea el mismo Señor. Nos ajuda nessa noite. Que nos ayude en esta noche. Em nome do Senhor Jesus. En el nombre del Señor Jesús. Amém. Amém. Um pequeno trecho da palavra do Senhor me veio ao coração ainda essa tarde. Hoy en la tarde vino una pequeña porción de la palabra del Señor. E alguns de vocês já têm ouvido essa porção da palavra. Y algunos de ustedes ya han oído esta porción de la palabra. Que está registrada no profeta Abacuque. Que está registrada en el profeta Habacuc. Eu vou pedir que meus irmãos abram comigo. Yo voy a pedirles que mis hermanos abran conmigo. Lá no capítulo 2. Allá en el capítulo 2. Do profeta Abacuque. Del profeta Habacuc. Os versículos são 13 e 14. Los versículos son 13 y 14. ¿De qué capítulo? Capítulo 2. Capítulo 2. Perdón.
Perdão. Amém? Amén. Eis que não vem do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Existem, irmãos, princípio maravilhoso na palavra do Senhor, Existe, hermanos, un principio maravilloso en la palabra del Señor, que é a obra que Deus faz em continuidade. que es la obra que Dios hace en continuidad. Deus nunca parou a sua obra. Dios nunca ha parado su obra. Às vezes, por falta de discernimento, A veces por falta de discernimiento, o seu povo se desvia dos seus princípios. su pueblo se desvía de sus principios, E aí nós temos uma ideia de que a obra do Senhor parou. y ahí nosotros pensamos que la obra del Señor paró, Mas, na verdade, a obra do Senhor nunca parou. mas a la verdad la obra del Señor nunca paró. O Senhor tem um objetivo, El Señor tiene un objetivo, Ele tem um sentido, Él tiene un sentido, Ele tem um alvo, Él tiene un objetivo, Ele tem um foco fixo Él tiene un foco fijo de produzir nessa terra de producir en esta tierra o conhecimento el conocimiento da glória. de la gloria. O Senhor nunca vai parar El Señor nunca va a parar até que Ele obtenha isso. hasta que Él obtenga eso. Obviamente que na sua soberania, Obviamente que en su soberanía, Ele já tem tudo o que Ele quis ter. Él ya tiene todo lo que Él quiere, Sendo que no tempo, siendo que en el tiempo, como Ele abriu espaço e tempo, como Él abrió el espacio y el tiempo, que Ele queria trabalhar na sua criação, porque Él quería trabajar en su creación, então por causa desse processo que se dá, entonces por causa de ese proceso que se da, então o Senhor vai trabalhando ao longo do tempo el Señor va trabajando a lo largo del e tiempo sempre com aqueles que se dispõem, que entendem o seu propósito con aquellos que Él quiere trabajar con aquellos que se disponen y entienden e su propósito. entende o seu propósito. Então, o Antigo e o Novo Testamento, Entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento há uma relação ininterrupta, na verdade. hay una relación ininterrumpida de la verdad. Sim, Deus nunca parou. Dios nunca paró. Aparece aquelas páginas brancas entre um testamento e outro, Aparecen en algunas Biblias unas páginas blancas entre un testamento y el otro. e alguém diz então que foram os 400 anos, cerca de 400 anos que o Senhor ficou calado. Entonces algunos dicen que eso significan los 400, cerca de 400 años que el Señor quedó callado. Mas mesmo calado, o Senhor continua falando. Mas aún callado el Señor continúa hablando. Mesmo calado, o Senhor continua trabalhando. Aún callado el Señor continúa trabajando. Porque a sua obra não pode ser interrompida. Porque su obra no puede ser interrumpida. Até o seu próprio adversário. Aún su propio Até o seu próprio adversário. Aún ante su propio adversario, Se colocar no caminho, si se pone en el camino, o Senhor passa por cima dele el Señor pasa por encima de él e segue o seu trabalho. y sigue su trabajo. Nada pode parar o trabalho do Senhor. Nada puede parar el trabajo del Señor. Nada e nem ninguém é semelhante a Ele. Nada y ninguno es semejante a él. Então, por que é assim? Entonces, ¿por qué es así? Porque Ele segue propósito e objetivo. Porque él sigue un propósito y un objetivo. Enquanto Ele não tiver isso saciado, Mientras que él no estuviera saciado, Ele não vai parar no seu propósito. él no va a parar para conseguir su propósito. Então, Ele vai seguir sempre em frente. Entonces él siempre va a seguir al frente. Então, esse texto do profeta Abacuque Entonces ese texto del profeta Habacuc já nos está mostrando com muita clareza ya nos está mostrando con mucha que claridad o Senhor persegue objetivo. que el Señor persigue un objetivo. E esse objetivo é encher a terra Y ese objetivo es llenar la tierra do conhecimento del conocimiento da glória. de la gloria. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Eso es muy maravilloso, hermano. Porque o Senhor persegue esse propósito Porque el Señor persigue ese propósito até que por fim ele seja alcançado. hasta que por fin Él lo haya alcanzado. Nós sabemos que em todos os lugares nosso Deus está. Nosotros sabemos que nuestro Señor está en todos los lugares. Existem atributos nele que ele não comunica a nenhum outro ser. Existen atributos en Él que no los comunica ningún otro ser. Deles é a onisciência. Uno de ellos es la omnisciencia. Outro é a onipresença. El otro es la omnipresencia. Então ele pode estar
estar em todos os lugares ao mesmo tempo. entonces Él puede estar en todos los lugares al mismo Então, tiempo. esse texto, de certa forma, ele nos parece estranho a princípio, Entonces, al principio ese texto nos puede parecer extraño, porque diz que ele está trabalhando para produzir o conhecimento da glória. porque Él dice que está trabajando para producir el conocimiento de la gloria. Mas o texto não é estranho. Mas el texto no es extraño. O que está acontecendo Lo que está é que sucediendo Deus está em todos os es lugares, que Dios está en todos los lugares, mas não há consciência disso. mas no hay conciencia de ello. Mas à medida que ele vai trabalhando, Mas en la medida que Él va e trabajando de uma forma muito especial, de una manera muy especial, esse conhecimento começa a ser visto na terra. ese conocimiento empieza a ser visto en la tierra. O conhecimento é o conhecimento da glória. El conocimiento es el conocimiento de la E gloria. nós sabemos que a glória é uma pessoa. Y nosotros sabemos que la gloria es una persona. Glória não é apenas um estado ou um determinado lugar. La gloria no es solamente un estado o un determinado Claro lugar. que eu não quero ser dogmático em relação a isso. Claro que yo no quiero ser dogmático en relación a esto. Eu sei que muitos de nós, quando dizemos que um de nossos irmãos partiram, Yo sé que nosotros conocemos que algunos de nuestros hermanos han partido. então nós usamos a expressão nosso irmão foi para a glória. Entonces nosotros tenemos la expresión nuestros hermanos fueron a la gloria. Não há nenhum problema nisso. No hay ningún problema en eso. Até porque os nossos irmãos que partiram e que partem, Porque aún nuestros hermanos que partieron y que parten, eles vão estar com quem? ellos están con quién? Com quem? Com a glória. Con la gloria. Porque a glória quem é? Porque la gloria... Quem é? ¿Cómo? Quem é a glória? Porque ¿quién es la gloria? É o Senhor Jesus. Es el Señor Jesús. Então, quando nós partimos dessa terra, Entonces, cuando nosotros partimos de esta tierra, nós não vamos estar apenas num lugar de glória e glorioso. nosotros no solamente vamos Vamos a estar estar en num un lugar de glorioso, glória. Vamos Não vamos apenas estar num lugar de glória. no vamos a estar solamente en un lugar de gloria. Nós vamos estar com o glorioso. Nosotros vamos a estar con el glorioso. Porque ainda esse lugar de glória, Porque aún ese lugar de gloria, se não tivesse o nosso próprio Senhor, si no estuviese nuestro propio Señor, ele não seria um lugar de glória. Él no sería un lugar de gloria. Então, o lugar de glória Entonces, el lugar de gloria é o lugar da presença do nosso Deus. es el lugar de la presencia É o de nuestro lugar onde nosso Deus habita Es el lugar donde nuestro Señor habita. e onde Ele está levando cada um dos nossos irmãos, Y pouco a es pouco. allí donde el Señor está llevando a nuestros hermanos uno a uno, poco a poco. E não muito depois desses dias, Y no muy después de esos días. todos nós estaremos juntos lá. Nosotros todos estaremos juntos. Veremos todos os nossos irmãos que já partiram, Veremos a todos nuestros hermanos que ya nos partieron. alegraremos muito com eles. Nos alegraremos mucho con ellos. Diz que as coisas naquele nível ainda não subiram o coração do homem. Dice que hay cosas que no han subido en corazón de hombre. Os nossos sentidos ainda aqui são apenas prelúdio do que temos para lá. Que nuestros sentidos aquí apenas son un preludio de lo que vamos a ver allá. Mas a certeza que temos, Más la certeza que tenemos, e isso é o que mais é importante, eso es lo que más importante, é que estaremos com o nosso Senhor. es que estaremos con nuestro Señor. Então, Tiago, no capítulo 2, Entonces Santiago, en el capítulo 2, aparece exatamente essa expressão, aparece exactamente esa expresión, glória, gloria, se relacionando com o nosso Senhor. relacionándose con nuestro Señor. E nós vamos pouco a pouco num caminho aqui, grau a grau, procurando entender Y nosotros vamos en el camino procurando entender grado a grado, paso a paso, aquilo que o Senhor está fazendo aquello que el Señor está haciendo e como nós precisamos y cómo nosotros necesitamos compreender o Senhor comprender al Señor e nos entregar nesse processo. y entregarnos en ese proceso. Porque o assunto da glória Porque el asunto de la gloria está intimamente relacionado à igreja está íntimamente relacionado a la iglesia e à edificação dela. y a la edificación de ella. Se Deus não tiver a igreja edificada, Si Dios no tuviera la iglesia edificada, Ele terá uma casa, Él tendrá una casa, mas não terá glória. mas no tendrá gloria. Mas se a igreja for edificada, Mas si la iglesia fue edificada, Ele terá glória. Él tendrá la gloria. Porque o fim desse negócio Porque el fin de ese negocio é a glória. es la gloria. Então, à medida que Cristo é edificado na sua vida, Entonces, en la medida que Cristo es edificado en su vida, o fim desse negócio el fin de ese negocio é a glória. es la gloria. Capítulo 2 de Tiago, Capítulo 2 de Santiago, versículo 1. versículo 1. Meus irmãos, Hermanos míos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. na minha tradução, En mi traducción diz assim: dice así:
Meus irmãos, mis hermanos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, vírgula, coma, Senhor da glória. sin gloria, Senhor da glória. Señor de la gloria. Eu não sei se na tradução de vocês está da mesma forma, No sé si en la traducción de mas ustedes está de la misma manera, o original grego, mas en el original griego, a palavra Kyrios, que é traduzida por Senhor aqui, la palabra Kyrios, que es traducida por Señor aquí, ela não aparece. ahí no aparece. Então nós teríamos que ler dessa forma. Entonces nosotros tendríamos que leer de esta manera. Meus irmãos, Mis hermanos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, glória, gloria, em acepção de pessoas. en acepción de personas. Fica muito claro para nós, Queda muy claro para nosotros nesse texto, en esse texto, e também em Hebreus, por exemplo, capítulo 1, versículo 3, y también Hebreos capítulo 1, versículo 3, também menciona que ele é a expressão também dessa glória que ahí dice también que Él es la expresión de su gloria e a imagem exata da sua hipóstase. y la imagen exacta de su E em hipóstasis. muitos outros textos nós vamos observar que a palavra, que o Senhor Jesus está relacionado a essa glória. Y en muchos otros textos vamos a ver que está relacionando al Señor Jesús con esa gloria. Então, quando o profeta fala que a terra será cheia do conhecimento da glória, Entonces, cuando el profeta habla que la tierra será llena del conocimiento de la gloria, então o que o Senhor está falando para nós? entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que Ele quer na nova criação, Que Él quer quiere na una nova, nueva a partir da nova criação, Él quiere a partir de la nueva creación que a glória que la gloria seja vista. sea vista. Às vezes nós pensamos, A veces nosotros que pensamos, sentido tem ¿qué sentido tiene de nós sermos edificados em Cristo? que nosotros seamos edificados en Às vezes nós achamos que isso é para a nossa própria espiritualidade. A veces nosotros pensamos que eso es para nuestra propia Bom, eu espiritualidad. preciso ser cheio do Senhor, Yo necesito ser lleno del porque Señor, eu preciso ser edificado pelo Senhor, porque yo necesito ser edificado por el porque eu sou Señor, um cristão, porque yo soy un cristiano, etc, etc, etcétera, etc. etcétera, Nada etcétera. disso está errado, irmãos, na Nada verdade. de eso está mal. Agora existem Ahora existen algumas coisas que nós precisamos ver. algunas cosas que nosotros necesitamos ver. Uma delas é que Deus quer ser conhecido. Una de ellas es que Dios quiere ser E a conocido. forma que Ele é conhecido Y la manera en la que Él es é conocido através da manifestação da glória. es a través de la manifestación de la gloria. Às vezes nós no Brasil, por exemplo, A veces nosotros, por ejemplo, en Brasil, nós cantamos nas nossas reuniões nosotros cantamos en nuestras reuniones e pedimos para que Deus desça com a sua glória. y pedimos para que el Señor nos dé, Desça com a sua glória. que el Señor descienda con su gloria. Acho que nós já ouvimos isso em muitos lugares. Creo que nosotros ya oímos eso en muchos Que o lugares, Senhor desça com a sua que glória. el Señor descienda con su gloria. Mas, irmãos, é diferente. Mas, hermanos, es diferente. É à medida que a igreja é edificada, Es en la medida en que la iglesia es edificada, é que a glória é manifestada. es que la gloria es manifestada. Não vem primeiro a glória. No viene primero la A gloria. glória vem no sentido do processo de edificação da casa. La gloria viene en el sentido del proceso de la edificación Se de la a casa. casa está sendo edificada corretamente, Si la casa está siendo edificada está correctamente, se enchendo da glória. se está llenando de la gloria. Porque a glória é o Senhor Jesus. Porque la gloria es el Señor Jesús. Amém? Amén. Isso precisa ficar muito claro para nós. Y eso queda entonces muy claro para nosotros. Então nós vamos observar Vamos a observar que existe na mão de Deus um instrumento. que existe en la mano de Dios un instrumento. Toda vez que Deus quis ter glória, Toda vez que Dios quiso tener gloria, Ele relacionou na Bíblia a palavra casa. Él la relacionó en la Biblia con la palabra casa. Toda vez que você ouvir a palavra glória, Toda vez que usted oiga la palabra gloria, você precisa relacionar isso com casa. usted necesita relacionar eso con casa. Porque glória não é glória entre nós, Porque gloria entre nosotros não é apenas uma palavra. no es apenas una palabra, É um trabalhar intenso es un trabajo intenso do Espírito Santo del Espíritu Santo para produzir essa glória na para casa. producir esa gloria en la casa. Então vamos ver algumas questões relacionadas à casa e glória. Entonces vamos a ver algunos asuntos relacionados a la casa y a la gloria. Observe, por exemplo, a casa na eternidade. Observe, por ejemplo, la casa en la eternidad. Quem é a casa de Deus? ¿Quién es la casa de Dios? Quem é a casa de Deus? ¿Quién es la casa de Dios?
Estamos na eternidade, ainda não chegamos no tempo. Estamos allá en la eternidad, no estamos hablando del tiempo. Nele habita corporalmente En él habita corporalmente toda a plenitude da divindade. toda la plenitud de la deidad. Então o Filho é a casa de Deus. Entonces el Hijo es la casa de Quando Dios. você chega no tempo, Cuando usted entra al tiempo, por exemplo, lá no Evangelho de João, por ejemplo, allá en el Evangelio de Juan, no capítulo 2, en el capítulo e ainda 2, antes mesmo dos evangelhos, y aún antes de los evangelios, você vai ver que as figuras, usted va a ver aquellas figuras as sombras que hay sombras do Antigo Testamento, en el Antiguo quando você Testamento. pega o tabernáculo, por exemplo, Cuando usted toma el tabernáculo, quando por você vê ejemplo, o templo de Salomão, cuando usted ve el templo de Salomón, tudo isso falava da casa. todo eso ya hablaba de la casa. E quem era essa casa no Novo Testamento? ¿Y quién era esa casa en el Nuevo Testamento? Cristo. Cristo. Então, quando Deus introduziu a Cristo no tempo, Entonces, cuando Dios introdujo a Cristo en el tiempo, Cristo vem para levar-nos além da salvação. Cristo vino para llevarnos más allá de la salvación. Ele vem para nos levar à glória, Él vino para llevarnos a la gloria. porque está nos formando nele mesmo. Porque Él se está formando Él mismo en nosotros. Amém? Amém? Amén. Então, na eternidade, Entonces, en la eternidad, Deus sempre habitou em Cristo. Dios siempre habitó en E Cristo. sempre houve um segredo entre essas pessoas. Y siempre hubo un secreto entre esas Diz personas. que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Dice que nadie conoce al Padre sino por el Hijo y nadie conoce al Hijo sino por el Mas Padre. vamos nos lembrar, Vamos a acordarnos. Deus quer se revelar. Dios quiere revelarse. Mas o Pai habita numa luz inacessível, Mas el Padre habita en una luz inaccesible, impenetrável. impenetrable. Realmente não se pode ver. Realmente no se puede ver. Mas como o Pai então vai ser demonstrado? Pero entonces, ¿cómo es que el Padre se va a mostrar? Como você vai mostrar o Pai? ¿Cómo se va a mostrar el Padre? Só existe essa pessoa maravilhosa que pode demonstrar o Pai. Solo existe esta persona maravillosa que puede mostrarnos al Padre. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ese es el Señor Jesucristo. Porque Ele conhece os segredos profundos do seu Pai. Porque Él conoce los secretos profundos del Padre. Irmão, se você está sentado hoje ouvindo a palavra do Senhor, Hermano, si usted está hoy sentado oyendo la palabra del Señor, é porque o Filho te mostrou quem é o seu Pai. es porque el Hijo te mostró quién es el Padre. Isso é maravilhoso na fé. Eso es maravilloso. Ninguém encontra o Pai nem o Filho. Nadie conoce al Padre sin el Hijo. Só o Pai conhece o Filho e só o Filho conhece o Pai. Solo el Padre conoce al Hijo y solo el Hijo conoce al E Padre. nessa relação, Y en esa relación, a igreja tem um lugar especial. la iglesia tiene un lugar especial. Porque se Cristo está escondido dentro de Deus, Porque si Cristo está escondido dentro de a igreja está escondida dentro de Cristo. la iglesia está escondida dentro de Por isso que Cristo. quando você procura alguém aqui na rua Por eso cuando usted busca a alguien aquí en la calle e você pergunta, y usted le onde pregunta, há uma igreja aqui? ¿dónde hay una iglesia aquí? Onde ele vai te levar? ¿A dónde es que Él te va a llevar? Ele vai te levar num lugar que tem uma estrutura Él te va a llevar a un lugar que tiene una e que estructura tem uma cruz lá em cima. y que tiene una cruz hacia arriba. Isso é tudo que sabemos sobre a igreja. Eso es todo lo que sabemos de la Na iglesia. verdade, esse não é um problema das pessoas descrentes. Y en la verdad que eso no es un problema con las personas Esse incrédulas. também é um problema nosso, Eso también es un problema nuestro. porque não se compreende a igreja estudando a igreja. Porque no se comprende a la iglesia estudiando a la iglesia. Nós entendemos a igreja Nosotros entendemos à a la medida iglesia que conhecemos a Cristo. en la medida en que conocemos a Cristo. Amém? Amén. Se não conhecemos a Cristo, Si no conocemos a Cristo, nós temos apenas uma ideia do que seja a igreja. nosotros apenas tenemos una idea de lo Então, que es por la que iglesia. isso é assim, irmãos? Entonces, ¿por qué eso es así, hermano? Porque a igreja está escondida dentro de Cristo, Porque la iglesia está escondida dentro de Cristo, assim como Cristo está escondido em Deus. así como Cristo está escondido en Mas Dios. houve um momento da sua saída. Mas hubo un momento de su salida Sim. E o seu amor, y su amor, que é o Senhor Jesus, que es el Señor Jesús, que foi enviado que fue enviado e agora é graça. y ahora es gracia, Chegou até nós. llenó hasta nosotros. Então agora ele vai revelar o seu Pai. Entonces Él va a revelarnos su Ele Padre. vai dizer quem o seu Pai é. Él va a decir quién es su Por isso que Padre. ele andava nas mesmas pegadas. Por eso es que Él andaba en las mismas Ele não pisadas. fazia nada além do que ouvia Él no, e via do seu Pai. Él no hacía nada más allá de lo que veía u oía de su Porque Padre. o seu único encargo Porque su único encargo era demonstrar quem era o seu Pai. era demostrar quién era su Mas Padre. houve um tempo em que ele teve que ir embora daqui. Mas hubo un tiempo en que Él tuvo que ir fuera de aquí. Então ele cumpriu todo o seu ministério. Él cumplió todo su ministerio. Ele foi àquela cruz. Él fue a aquella cruz. E vocês já sabem o que aconteceu. Y ustedes ya saben lo que sucedió. No momento em que aquele homem
o furou ao lado. en aquel momento en que aquel hombre lo clavó allí, Então aí saiu sangue e água. entonces de allí salió sangre y agua. Então vocês já sabem que esse sangue foi para perdoar os nossos pecados. Usted sabe entonces que esa sangre fue para perdonar nuestros pecados E que a água y que la agua foi para nos introduzir no novo. y que el agua fue para introducirnos en lo nuevo. Porque não foi só apenas uma questão de nós morrermos com Ele, Porque no solamente fue un asunto de morir nosotros con él, mas também de ressuscitar com Ele em novidade de vida. mas también de resucitar con él en novedad de vida. Então nós precisávamos do sangue e do Espírito. Entonces nosotros necesitábamos de la sangre y del Espíritu. Agora, por que Ele pôs então a igreja aqui? Entonces el por qué pone a la iglesia aquí, Por causa dessa sequência, irmãos. por causa de esa secuencia, Ele quer hermanos. encher a terra do conhecimento da sua glória. Él quiere llenar la tierra del conocimiento de su Então, gloria. na eternidade, o Filho aparece como a sua casa. Entonces el Hijo aparece en la eternidad como su casa. Mas se Ele tem o propósito de encher a terra do conhecimento da glória, Entonces si Él tiene el propósito de llenar la tierra del conocimiento de su gloria, a mesma casa é a glória. la misma casa de la Então Ele gloria, vai ter que introduzir essa casa na nova criação. entonces Él tiene que introducir esa casa en la nueva creación. Então, por isso Ele veio. Perdón. Entonces por eso es que Él vino. Por isso nós nascemos de novo. Por eso nosotros nacimos de nuevo. Então, aquilo que estava escondido dentro de Cristo. Entonces aquello que estaba escondido dentro de Cristo, Vocês lembram da expressão o mistério de Cristo? nosotros vemos de la expresión el misterio de Que é a Cristo, formação de Cristo no corpo de Cristo, que es la formación de Cristo en el cuerpo de Cristo, para que Ele obtenha a glória. para que Él obtenga la gloria. Então, essa agora tornou-se a missão da igreja. Entonces eso ahora se volvió en la misión de la O iglesia. Senhor fez todo o seu trabalho. El Señor hizo todo su trabajo, Tudo que era necessário, Ele fez. todo lo que Ele era, cumpriu toda a orientação do Pai. todo lo que era necesario Él lo hizo. Él cumplió toda la orientación que su Padre le dio. Mas agora, o que está acontecendo? Mas ahora, ¿qué es lo que está O sucediendo? nosso Senhor foi, Cuando nuestro Señor se fue, mas Ele disse que não nos deixaria sozinhos. mas Él dijo que no nos dejaría solitos. E Ele, juntamente com seu Pai, nos enviou o Espírito. Y Él juntamente con su Padre nos envió el Espíritu. E para que isso, irmãos? ¿Y para qué es eso, hermanos? Para a obra em continuidade. Para la obra de continuidad. Porque a obra não para. Porque la obra no para. Deus segue fazendo o seu trabalho. Dios sigue haciendo su trabajo. Havia uma carga no coração do nosso Senhor. Había una carga en el corazón de nuestro Señor. Claro que não podemos comparar com a mesma carga nossa. Claro que no la podemos comparar con nuestra misma carga. Mas Ele mesmo utilizou essas palavras aos seus discípulos. Mas Él mismo le dijo esas palabras a sus Aos discípulos. seus discípulos, que assim como o Pai o enviou, Que así como el Padre lo envió, assim Ele os enviaria também. así Él los enviaría también. Então, quando você vê a vida do nosso Senhor, Entonces cuando usted ve la vida de por nuestro causa Señor, dessa frase que Ele falou aos seus discípulos, por causa de esta frase que Él les dijo a sus discípulos, então isso tornou-se um padrão também para todos nós. entonces eso ahora se vuelve en un patrón para nosotros. Não é já uma questão de qualquer edificação. No es ahora una cuestión de cualquier edificación. Não é uma questão de nos envolver com qualquer coisa. No es un asunto de volvernos en cualquier cosa. É o assunto de nos envolvermos com o Filho, Es el asunto de envolvernos con el Hijo em toda a sua essência. en toda su esencia, Para que o final do negócio para que al final del negocio seja a glória. sea la gloria. Então, na eternidade, nós já estivemos vendo Entonces en la eternidad que ya estuvimos que viendo Deus sempre habitou em Cristo. que Dios siempre habitó en Cristo, Mas depois, quando nós chegamos no tempo, mas después cuando nosotros venimos al tiempo, aí já em Gênesis, ahí ya en Génesis, você já começa a ver as sementes usted ya comienza a ver que hay semillas daquilo que Deus está fazendo de aquello que Dios está haciendo para que a terra seja cheia do seu conhecimento. para que la tierra sea llena del conocimiento E aí de su você gloria. começa logo em Adão e Eva. Entonces después usted ve allí en Adán y Eva, E aí o Senhor fala em 1:26 de Gênesis: y el Señor ahí dice en Génesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nossa semelhança. conforme a nuestra semejanza. E depois ele fala aí, domine, lembra dessa palavra? Y después él dice, domine. ¿Ustedes Dice se que- acuerdan de esa palabra? Diz que os abençoou, Dice que los bendijo diz que para que esse homem se multiplicasse. para que ese hombre se multiplicara. Nós sabemos que esse homem é coletivo, Nosotros sabemos que ese hombre es colectivo, que Adão não é sem Eva. que Adán no es sin Eva. Então, abençoou Entonces los bendijo e pediu para que ele se multiplicasse. y habló para que ellos se multiplicaran. Mas lembre de uma coisa, Mas recuerden una cosa, ele deu a esse homem uma imagem. él le dio a ese hombre una imagen.
Essa imagem é a casa. Esa imagen es la casa. Essa imagem é a glória. Esa imagen es la gloria. Não é isso, irmãos? ¿No es así, É a hermano? pessoa do Senhor Es Jesus. la persona del Señor Jesús. Está escondidas entre aquelas letras. Está escondido allí entre esas letras. Mas esse é o assunto. Mas ese es el Deus não asunto. quer apenas o homem para se multiplicar na terra. Él no solamente quiere al hombre para que se multiplique Nós en la temos tierra. os homens multiplicados na terra. Nosotros vemos a los hombres multiplicando E en olha la o tierra. tamanho do problema que nós temos na terra. Y ahora vemos el problema que hay en la tierra. Não era um assunto de multiplicar homens. No era un asunto de multiplicar hombres. Era o assunto de multiplicar a imagem. Era el asunto de multiplicar la Porque Ele imagen. quer que a terra seja cheia do conhecimento da sua imagem. Porque Él quiere que la tierra sea llena del conocimiento de su imagen. Assim é, irmãos. Assim é, Quando irmão. você vai passando um pouco mais as páginas do Antigo Testamento, Cuando usted va pasando un poco más por las páginas del Antiguo Testamento, você tem muitas passagens usted tiene muchos que pasajes demonstram o mesmo princípio. que demuestran el mismo principio. Quando você chega no tabernáculo, por exemplo, Cuando usted llega al tabernáculo, por que é ejemplo, uma figura clara do mistério de Cristo, que es una figura clara del misterio de o que Cristo, você encontra na divisão do tabernáculo? que es lo que usted encuentra allí en la división del A partir do tabernáculo. capítulo 25, você tem A partir del capítulo 25 usted tiene a edificação da casa. la edificación de la casa. Vocês lembram disso? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Quando você continua alguns capítulos à frente, Cuando usted continúa algunos capítulos al frente, você começa a ver o assunto do sacerdócio. usted comienza a ver el asunto del sacerdocio. Você segue lendo Usted sigue leyendo e você começa a ver os sacrifícios. y usted empieza a ver los sacrificios. Todo o assunto da casa está envolvido aí. Todo el asunto de la casa está envuelto ahí. O assunto é que a gente não pode parar aí. El asunto es que la gente no puede parar ahí. Porque toda essa instrumentalização que existe nesse processo Porque todos esos instrumentos que existen en ese proceso é para gerar a glória. es para engendrar la gloria. Não é um trabalho apenas para trabalhar. No es un trabajo apenas para Essa é a trabajar. consciência que precisa ganhar o nosso coração. Es la conciencia que necesitamos ganar en Nós nuestro não corazón. estamos trabalhando porque o crente precisa trabalhar. Nosotros no estamos trabajando porque el creyente necesita trabajar. Nós precisamos trabalhar, Nosotros necesitamos servir trabajar, ao nosso Senhor servir a nuestro com Señor essa consciência. con esa conciencia. Qual consciência? ¿Cuál Que conciencia? se Ele introduziu na casa o sacerdócio, Si Él introdujo en la casa el é sacerdocio, porque o que Ele quer es porque lo que Él é quiere, no final al final, esse tabernáculo erigido es el tabernáculo e a erigido sua Shekinah, y su Shekinah, a glória, la gloria, desça. descienda. Então observa bem isso. Entonces observe bien eso. Casa, Casa, sacerdócio, sacerdocio, sacrifício. sacrificio. Não se esqueça de Êxodo 40. No se olvide de Éxodo O que 40. acontece em Êxodo 40? ¿Qué sucede en Éxodo 40? Tudo já estava pronto para erigir o tabernáculo. Ya todo estaba listo para erigir el tabernáculo. Então agora Deus fala com Moisés. Entonces ahora Dios le dice a Moisés Moisés, obedece à voz de Deus. Moisés obedece a la voz de O Dios, tabernáculo é colocado em pé, el tabernáculo es puesto en pie né? E agora a glória. y ahora la gloria. Você vê, irmãos? Usted ve, hermano, Por que precisamos servir o Senhor? ¿por qué necesitamos servir al Señor? Porque Ele objetiva a glória. Porque Él tiene como objetivo la gloria. E o que ocorre ¿Y qué es lo que é ocurre? que não somos apenas casa, Es que no somos apenas casa, também somos sacerdote. también somos Se sacerdotes. você tem uma casa, Si usted tiene una casa, mas se você não tem um mas sacerdócio, si usted no tiene sacerdotes, essa casa não funciona. esa casa no funciona. Deus quer a sua casa. Dios quiere su casa. E Ele tem a sua casa. Él tiene su Então o casa. sacerdócio tem que funcionar. Entonces el sacerdocio tiene que Se o funcionar. sacerdócio não funcionar, Si el sacerdocio no a funciona, tenda não é erguida la tienda no es erguida. e tampouco a glória pode descer. Entonces tampoco la gloria puede descender. Então, irmão, nós precisamos nos levantar pela graça de Deus. Entonces nosotros necesitamos Porque levantarnos essa, por la gracia de Dios. porque essa obra é uma obra ininterrupta. Porque esa obra es una obra ininterrumpida. Deus nunca vai parar essa obra Dios nunca va a parar esa até obra que Ele obtenha aquilo que Ele quer. hasta que Él obtenga lo que Él quiere. Nós temos muitos desafios. Nosotros tenemos muchos desafíos. Agora mesmo nós estamos diante de um. Ahora mismo nosotros Nós estamos estamos delante diante de de um grande desafio. Estamos delante de un gran desafío. Mas o Senhor nada mudou. Mas el Señor no ha mudado nada. Nada o Senhor mudou. Nada cambió el Señor. Então Ele nos exorta nessa noite Entonces Él nos exhorta en esta noche a prosseguir na vereda, a proseguir en la vereda, en el trabalhando, camino, trabajando, servindo, sirviendo, edificando, edificando, até que Ele obtenha a glória. hasta que Él obtenga la gloria. Irmão, nada está terminado. Nada está terminado. Estamos num processo Estamos en un proceso
proceso até que ele obtenha a glória. hasta que Él obtenga la gloria. Nós precisamos seguir. Nosotros necesitamos seguir. Nós precisamos confiar Nosotros necesitamos confiar na fé. en la Estar fe. na fé. Estar na Não fé. confiar na fé. No confiar en Confiar la fe. no Senhor. Confiar en el Señor. Na fé. En Nessa la fe. fé que Ele mesmo nos repartiu. En esa fe que Él mismo nos Não repartió. foi Ele quem te deu essa fé? No fue Él quien te dio esa Você fe. faz força para ter fé? Usted hizo fuerza para Não, tener não. fe. A fé vem pelo ouvir. No, la fe viene por el oír. O ouvir a palavra de Deus. El oír la palabra Ele de tem Dios. dado essa graça a você. Él les ha dado esa gracia a ustedes. Amém? Amém. Então temos que prosseguir. Entonces tenemos que proseguir. Novamente a casa aparece na revelação. Ela aparece no Antigo Testamento, perdão. Nuevamente, esta casa aparece en el Antiguo Testamento, Ela aparece no Antigo, como nós acabamos de ver. como nosotros acabamos de Em ver, muitas outras y partes, en muchas otras partes, com o mesmo princípio. un mismo principio. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, Mas cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, essa casa aparece na revelação. esa casa aparece en la revelación. Aquilo que estava oculto em sombras, em figuras, Aquello que estaba oculto en sombras y en figuras, agora ficou tudo muito claro para nós. ahora quedó todo muy claro para nosotros. Então, daquele lado que saiu sangue e água, nasceu a igreja. Entonces, de aquel lado donde salió sangre y agua, de allí nació la iglesia. E Paulo, no capítulo 3, falando do mistério de Cristo, no capítulo 3 de Efésios, Y Pablo, en el capítulo 3 de Efesios, hablándonos del misterio de Cristo, ele fala: a mim, o mínimo de todos os santos, él dice: a mí, el más pequeño de todos me los foi dada santos, esta graça me fue dada esta de gracia anunciar entre os gentios, de anunciar entre los gentiles, por meio do Evangelho, por medio del Evangelio, a multiforme sabedoria de Cristo, como é minha tradução. la multiforme sabiduría de Cristo. Você não se impressiona com isso, irmãos? Usted nos impresiona con eso, hermanos, Porque o assunto que é a glória porque el asunto es que la gloria que agora está na casa, que está en la casa, à medida que vai sendo edificada a casa, en la medida que la casa va siendo edificada, a glória vai aparecendo na casa. la gloria va apareciendo en la casa. A impressão que eu tenho La impresión que yo tengo é que Deus quer mostrar a principados e potestades es que Dios quiere mostrarle a los principados y a los potestades coisas que eles nunca viram. cosas que ellos nunca vieron. Nós sabemos que há muitas manifestações gloriosas de Deus. Nosotros sabemos que hay muchas manifestaciones gloriosas Na de própria Dios. criação você vê isso. Usted ve eso en la propia creación E muitos observaram toda aquela manifestação. y muchos observaron toda aquella Você sabe que manifestación. bem no início da criação, Usted sabe que bien allí en el inicio a de la parte creación, invisível dela, la parte invisible de aquela ella, que a gente não pode ver, aquella que las personas no que já pueden ver, havia sido criada, que ya había sido creada, quando o Senhor começa a criar todas as coisas, cuando el Señor empieza a crear todas las o cosas, homem ainda não estava aí. el hombre aún no estaba allí. Parece que era um grande espetáculo aqui. Parece que aquello era un gran Aquilo foi um espectáculo. grande espetáculo. Aquello fue un gran Mas espectáculo. existem agora outros espetáculos, Mas existen ahora otros que eles não espectáculos estão somente relacionados à grandeza de Deus, que ahora no solamente están relacionados a la grandeza de ainda Dios, que sim, de uma certa forma, também a grandeza de Deus, aunque de alguna forma también la grandeza de Dios, mas de forma mais específica, mais especial, mas de manera más específica y más está especial, ligado ao caráter de Deus, está ligado al carácter de Dios, está ligado à forma como Deus se revela está a nós ligado a la manera en cómo Dios se revela e como Ele está trabalhando o seu caráter em cada um de nós. y cómo Él está trabajando su carácter en cada uno de Por nosotros. isso que esse assunto da formação do nosso caráter, irmãos, Por eso es que é tão importante. ese asunto de la formación de nuestro carácter, hermanos, es tan importante. Ele é um assunto bonito para temas das conferências, Él es un asunto bonito para el tema de las conferencias. mas ele precisa passar disso. Mas Ele precisa passar, ele precisa ir além disso. sí, necesitamos pasar más allá de eso. Ele precisa ser uma realidade na nossa vida. Eso necesita ser una realidad en nuestra vida. Irmãos, isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Hermanos, eso es necesario que Esse sea é o una realidad en trabalho que o nuestra Espírito vida. Santo está fazendo incansavelmente, Ese es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo incansablemente. produzindo Produciendo a vida de Jesus, la vida de Jesús, o caráter de el Jesus carácter de Jesús em cada um de nós. en cada uno de nosotros. Quando você olhar para um irmão Cuando usted mira a un hermano e você vê o caráter de Cristo, y usted ve el carácter de Cristo, então sabe quem você conhece? entonces sabe a quién está usted conociendo. Você está conhecendo a Deus, Usted está conociendo a Dios. porque Cristo revela a Deus Porque Cristo revela a Dios. e Cristo sendo formado no corpo de Cristo Y Cristo siendo formado en el cuerpo
cuerpo de O Cristo, corpo de Cristo mostra a Cristo. el cuerpo de Cristo muestra a E Cristo Cristo mostra a Deus. y Cristo muestra a Dios. Então você vê que à medida que a igreja é edificada, Entonces usted ve que en la medida que la iglesia es a edificada, glória de Cristo está sendo formada nela. la gloria de Cristo está siendo E formada. ela en ella. então, ela mesma, Y ella misma é um instrumento es un que instrumento Deus está utilizando que Dios está usando para que a terra seja cheia do seu conhecimento. para que la tierra sea llena de su conocimiento. Irmãos, vocês já viram quanta responsabilidade temos? Hermanos, ustedes ya vieron cuánta responsabilidad tenemos. Nesse momento, nós só poderíamos baixar a nossa cabeça Aún en este momento nosotros podríamos bajar nuestra e cabeza dizer: Senhor, não há nenhuma condição em nós. y decir, Señor, no hay ninguna condición en nosotros. Irmãos, mas por outro lado, Mas hermanos, por otro lado, em nós, en nosotros, habitando em nós, habitando en nosotros, está o Deus está Dios de toda provisão, de toda de provisión, toda de fortaleza, toda de fortaleza, toda capacitação. de toda capacidad. A única coisa que você e eu não devemos fazer La única cosa que usted y yo no debemos hacer é perder o foco, es perder el é foco, tirar os olhos dessa pessoa. es quitar los ojos de esa persona. Nós não podemos fazer isso. Nosotros no podemos Se em hacer algum eso. momento isso acontecer, Si en algún momento eso sucediera, então nós desviamos o caminho da glória. entonces nosotros nos desviamos del camino de la gloria. Nós precisamos continuar na fé, Nosotros necesitamos continuar en la fe, confiando que Ele é capaz de fazer além do que pedimos e pensamos. confiando que Él es capaz de hacer más allá de lo que nosotros pedimos o confiemos. Irmãos, isso é maravilhoso. Hermanos, eso es maravilloso. Colossenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos ler um texto aqui Vamos a leer un texto aquí e eu já vou terminando, irmãos. y yo ya voy terminando, hermanos. Versículo, Colosenses 1, capítulo 1. capítulo 1. Podemos ver o 14 para pegarmos o contexto. Podemos ver el 14 para ver el contexto. Amém? Amén. Em quem temos a redenção. Aleluia. En quien tenemos la redención Pelo seu sangue, por su sangre, a saber, a saber, a remissão dos pecados. la redención de los pecados, O qual el cual é a imagem es la imagen do Deus invisível, del Dios invisible, o primogênito de toda a criação. el primogénito de toda la E creación. agora não somente unigênito, Y ahora no solamente el unigénito, mas o primogênito, mas el primogénito, o primeiro dentre muitos, el primero de entre muchos, protótipo de Deus, el prototipo de o Dios, modelo de Deus, el modelo de Dios, a vara de medir todas as coisas. la vara de medir de todas las Esse é o cosas. seu filho. Ese es el Hijo. Perdón, yo dije prototipo, ese es el prototipo de Dios. Versículo 16. Versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas Porque en Él fueron creadas todas las cosas que há nos céus, que hay en los cielos, na terra, en la tierra, visíveis e invisíveis, visibles e invisibles, sejam tronos, sean tronos, sejam dominações, sean dominios, sejam principados, Sean principados, sejam potestades. sean potestades. Tudo foi criado por ele, Todo fue creado por Él e por ele, y por Él e para ele. y para Él. E ele é antes de todas as Y Él coisas. es antes de todas las E cosas. todas as coisas subsistem por ele. Y todas las cosas en Él subsisten. O versículo 16, irmãos, El versículo 16, diz: hermanos, porque nele foram criadas todas as coisas. dice, porque en Él fueron creadas todas las Num cosas. determinado momento eu tive alguma dificuldade com isso. En algún momento tuve una dificultad con esto, Porque Paulo, eu não sabia exatamente onde Paulo estava tirando esse texto. porque yo no sabía exactamente Pablo de dónde estaba sacando ese Porque texto. nele foram criadas todas as Porque coisas. en Él fueron creadas todas las Eu cosas. comecei a buscar alguns versículos. Mas comencé a buscar algunos versículos. Um deles, o versículo de Provérbios, Uno de ellos, un versículo de Proverbios. quando sabedoria se coloca como aluno, ou como em outra tradução, como arquiteto, Cuando la sabiduría se pone como el alumno y en otra traducción como el arquitecto de tudo aquilo que Deus criara. de todo aquello que Dios creó. Então começou a subir o meu coração um entendimento sobre isso. Entonces empezó a subir a mi corazón el entendimiento de eso. De que nele foram criados, De que en Él fueron creadas. é diferente de que ele criou. Es diferente a que Él creó. Ele também criou, Él también creó. mas nele foram Mas criados. en Él fueron Isso creadas. significa que ele é o modelo Eso por sim- meio do qual Deus cria todas as coisas. Eso significa que Él es el modelo por medio del cual Dios crea todas las cosas. Nele foram En Él criados. fueron creadas. Por meio dele também, Por medio de Él. para ele também, Para ele e também. subsistir por ele Y também. subsiste por medio de Él
él también. Você está sentado, eu estou em pé. Usted está sentado, está Seu en pie. coração está batendo. Su corazón Seu está fígado, seus rins estão funcionando. su hígado y sus riñones están Sabe o funcionando. que significa isso? ¿Sabe qué significa eso? Essa subsistência, Essa essa subsistência, forma de existir, Esta forma de existir é porque tudo subsiste por causa dele. es porque todo subsiste. Ele por está causa de él. ministrando essa vida para que o seu coração continue batendo. Él está ahí. Ele está ministrando. Él está ministrando la vida Essa para que condição. todo continúe funcionando. Tudo está nas mãos dele. Todo está en las Por manos isso de que él. nada acontece por acaso. Por eso es que nada sucede por Existe acaso. um homem Por sentado na casualidad. glória, Existe un hombre en la gloria, sentado num trono. sentado en un trono. Há um trono na glória Hay un trono en la e gloria esse trono não está vazio. y ese trono no está vacío. Parece que esteve vazio num minuto, parece. Pareciera que eso era vacío en un minuto Quando ele levantou para receber Estevão. cuando él se levantó para recibir a Esteban. Mas esse trono não está vazio. Mas ese trono no está vacío. Aí está o nosso Senhor. Ahí está nuestro Até Señor. o pobre diabo, irmãos. Aún el Até o pobre diabo aún el pobre diablo não pode subsistir por si mesmo. no puede subsistir por sí mismo. Não existe vida autossuficiente. No existe Obrigado. vida autosuficiente. Todos são contingentes. Todos son Todos contingentes. dependem da vida dele. Todos dependen de la vida de Mas él. de onde exatamente Paulo tirou esse texto? Más exactamente, Pablo, ¿de dónde sacó ese texto? Porque nele foram criados. Porque en él fueron O creados. texto me parece que vem lá do início da Bíblia. El texto me parece que viene de allá del comienzo de la Biblia. Gênesis no capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit, bara, Bereshit, Elohim. Bara Elohim. Aí onde tudo estava sendo criado. Ahí es donde todo estaba siendo Então, se creado. você toma a palavra Bereshit, Entonces usted toma la palabra você Bereshit, precisa repartir ela usted necesita repartir para ella você encontrar uma palavrinha bem no meio. para encontrar una palabra allí en el medio. Então você tira a preposição B, Entonces usted pone la preposición B. essa palavra B, essa preposição B dá o sentido de no, é traduzido ao português ou ao espanhol. Sí, amén. Esa preposición B da el sentido de en o en el. Sim, é a En el preposição. español, una preposición. Sim, você tira o sufixo it lá no final Usted saca el sufijo it allá en el final e você vai ficar com o substantivo radical rosh. y usted va a quedar con el sustantivo radical rosh. Sabe o que significa rosh? ¿Sabe qué significa rosh? Cabeça. Cabeza. Pode ser traduzido por principado, Puede ser traducido por principado. pode ser traduzido por príncipe, Puede ser traducido por príncipe. né? Pode ser traduzido por princípio, Puede ser traducido por principio. mas rosh Más rosh é cabeça. es cabeza. Sabe o que está se dizendo aqui? ¿Y sabe qué nos está diciendo aquí? Que nele foram criadas todas. No cabeça, essa seria a tradução. Quiere decir que en él fueron creadas, que en la cabeza sería la traducción. Foram criadas todas as coisas. Fueran creadas todas las Então cosas. aqui você tem 4 pontos muito importantes Entonces usted aquí va a tener 4 puntos muy para importantes você e eu nunca tirarmos os olhos dessa pessoa. para que nosotros nunca saquemos nuestra mirada de esa persona. Nunca nos distraiamos, irmãos, dessa pessoa. Nunca nos distraigamos, hermanos, de esa persona. Então a primeira palavra é que nele foram criados. Esta primera palabra es en él fueron Ou creados. seja, ele é o modelo para tudo que está criado. Porque él es el modelo para todo lo que está creado. Se você me pedir um exemplo, Si usted me pidiera un ejemplo, eu vou dizer que você mesmo é esse exemplo. voy a decir que usted mismo, Façamos o homem hagamos al hombre à nossa imagem. a nuestra imagen. Então, como foi feito o homem? Entonces, ¿cómo fue hecho el hombre? A imagem. A la imagen. Você vê? Usted ve. Mas não somente isso. Mas não Todas somente as isso. demais coisas. Todas las demás Se o cosas. Senhor abrir os nossos olhos, Si el Señor abriera se nuestros você ojos, orar e pedir ao Senhor, si usted ora y le pide al Señor, Senhor, mostra-me Señor, muéstrame mais desse modelo. más de ese modelo. Em tudo que foi criado, En todo lo que fue creado. tudo foi criado no cabeça. Todo fue creado en la cabeza. Tudo foi criado nele. Todo fue creado en él. Então, o texto segue dizendo, Entonces el texto sigue diciendo, e tudo foi criado por ele. y todo fue creado por él. Então, ele tem participação na criação. Entonces él tiene participación É en o la Deus creación. Trino que está Es el criando Dios todas as Trino que coisas. está creando todas las cosas. Isso é muito maravilhoso. Eso es muy E maravilloso. diz que também é para, Y también dice que es para, que também é para ele. que también es para él. Então é nele, por ele e para ele. E Então- subsiste
por Ele. Entonces, en Él, por Él y para Él, y subsiste en Él. Irmão, sabe para que o Senhor nos fala dessas coisas assim tão impressionantes, tão importantes? Hermanos, ¿sabe por qué el Señor nos habla de estas cosas así tan importantes, tan impresionantes? Então vou repetir mais uma vez, Te voy a repetir una vez más. para que os nossos olhos Para nunca percam o foco. Para que nuestros ojos nunca pierdan el foco. Se Deus quer a glória, Si Dios quiere la gloria, se Ele quer produzir a sua glória Se Ele- nessa terra, si Él quiere producir su gloria en esta o tierra, conhecimento da glória, el conocimiento de la gloria, então isso vai começar conosco. entonces eso va a comenzar con nosotros. Isso vai começar com o trabalho do Espírito Santo em nós Eso va a comenzar con el trabajo del Espíritu Santo en e nosotros, também E com também a ação responsável de cada um de nós. con la acción responsable de cada uno de nosotros. Nós sabemos que Deus é quem faz todas as coisas. Nosotros sabemos que Dios es quien hace todas las cosas. Sabemos que Deus também é soberano. Sabemos que Dios también es E soberano. foi soberanamente que Ele escolheu que nós trabalhássemos com Ele responsavelmente. Y fue Él quien escogió que soberanamente que nosotros trabajáramos con Él responsablemente. Amém? Amén. A fim de que Ele A fin de que Él possa obter pueda obtener glória. gloria. E você pode dizer, irmãos, Y usted irmão, puede decir, hermano, será se Deus não... Como Deus faria se a gente fracassasse? ¿qué haría Dios si nosotros fracasáramos? Deus sempre tem os seus 7.000. Dios también tiene sus 7.000. sus Que nunca 7,000. dobraram Sí, amén. Dios también Irmãos, siempre tiene sus 7,000 que nunca doblaron las que rodillas. possamos estar enfileirados dentre esses 7.000. Hermanos, que nosotros vamos a estar enfilados dentro de esos 7,000. Amém? Amém. Até que Deus tenha aquilo que Ele deseja. Hasta que Dios tenga aquello que Él Então eu desea. vou ler um último texto e aí eu termino. Entonces voy a leer un último texto y ahí termino. Acompanhe então o Êxodo 40, vamos ver. Êxodo 40, por favor. Acompáñenme, vamos a ver allí en Éxodo 40, por favor. Gostaria de pedir um favor aos irmãos. Quisiera pedirles un favor a los hermanos. Quando você chegar na sua casa Cuando usted llegue a su casa, e tiver um tempo para meditar um pouco sobre isso, se assim o Senhor te dirigir, si el Señor te dirige para que tengas un tiempo para meditar en esto, preste bem atenção no capítulo 40 de Êxodo. ponga mucha atención en el capítulo 40 de Éxodo. Por causa do nosso tempo, não vamos ler todo o capítulo. Por causa de nuestro tiempo no vamos a leer todo el capítulo. Vamos apenas apontar aos irmãos o princípio que aparece aqui Solo vamos a señalar a los hermanos el principio que existe aquí. e depois você pode ler com calma diante do Senhor Y después delante del Señor usted podrá leer con calma. e você vê o que está acontecendo aqui. Y usted verá lo que está aconteciendo. Aqui é uma espécie de apocalipse Acá hay una especie de apocalipsis do tabernáculo. del tabernáculo. Tudo que Deus pediu desde Êxodo 25 Todo lo que Dios pidió desde Éxodo 25 tem a sua culminação aqui. tiene su culminación aquí. A casa La casa precisa do sacerdócio necesita del sacerdocio para que possa oferecer sacrifício, para que pueda ofrecer sacrificios, a fim de que a tenda seja erigida a fin de que la tienda sea levantada e a glória seja manifestada. y la gloria sea Se manifestada. você tirar qualquer um desses itens, Si usted quita alguno de esos ítems, então nós não teremos a casa. entonces nunca tendremos la Melhor casa. dizendo, nós temos a casa. Melhor dizendo, nós temos a casa, Mejor diciendo, tenemos la casa, mas não temos a manifestação da glória. mas no tenemos la manifestación de la gloria. Então preste atenção numa coisa, por favor, irmãos. Entonces ponga atención a una cosa, hermanos. O por capítulo 40, bem no versículo 1, diz assim: favor. En el capítulo 40, en el versículo 1 dice así: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo. Então quem vai falar aqui? Entonces, ¿quién va a hablar acá? O Senhor. El Señor. Amém? Yahvé. E Amén. você vai observar que no versículo seguinte, Y usted va a ver que en el versículo siguiente, no primeiro mês, en el primer mes, no primeiro dia do mês, en el primer día del levantarás o mes, tabernáculo levantarás el da tabernáculo, tenda da congregação la tienda de la congregación, e porás nele a arca do y testemunho pondrás en él el arca del e testimonio, cobrirás a arca com véu. y cubrirás el arca con el velo. E ele segue dando as orientações a Moisés. Y él sigue dando orientaciones a Moisés. Amém? Amén. Essas orientações, Esas orientaciones elas vão
ellas van até o versículo hasta el versículo 15, 15, quando diz assim: cuando dice así: E os ungirás y los ungirás como ungiste a seu pai, como ungiste a su padre, para que me administrem o sacerdócio, para que administren el e sacerdocio, a sua unção lhe será por sacerdócio, y la unción le servirá por sacerdocio perpétuo nas suas gerações. perpetuo por sus generaciones. Agora preste atenção no versículo 16, Ahora ponga atención al versículo 16, porque na obra de Deus tem esse princípio. porque en la obra de Dios hay ese principio. Deus sempre vai precisar contar Dios siempre va a necesitar contar com aqueles que se colocam voluntariamente. con aquellos que se ponen voluntariamente. Então, as orientações do capítulo 40 Entonces las orientaciones en el capítulo 40 são as orientações do Senhor. son las orientaciones del Señor. Agora nós vamos precisar de um Moisés. Ahora Vamos precisar de um Moisés. vamos a necesitar de un Moisés. Talvez nessa noite todos nós, de alguma forma, individualmente, somos um Moisés. Tal vez nosotros de alguna manera en esta noche somos un Moisés, Porque nós temos ouvido muito. porque nosotros hemos oído mucho. Então agora está na hora de corresponder ao que temos ouvido. Entonces estamos en la hora de nosotros corresponder con lo que hemos Eu oído. não estou falando do que você já sabe. Yo no estoy hablando de lo que usted ya sabe. Estou falando daquilo que é possível se viver. Estoy hablando de aquello que es posible vivirse. Nós sabemos muitas coisas. Nosotros sabemos muchas Às vezes cosas. sabemos tanto que até nos atrapalhamos. A veces nosotros sabemos tanto que hasta nos detenemos. Às vezes o nosso problema não é de falta de conhecimento, A veces nuestro problema no es de falta de conocimiento, porque muito o Senhor já tem depositado em nós. porque ya mucho el Señor ha depositado en Olha nosotros. quantos anos muitos de nós já vamos caminhando. Mire cuántos años muchos de nosotros ya hemos caminado. E a pergunta é: Y la pregunta es, Deus já tem a sua glória? ¿Dios ya tiene su gloria? Estamos nesse caminho de glória? ¿Estamos en ese camino de gloria? Por que eu falo isso, irmãos? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque o princípio está bem claro para nós. Porque el principio está bien claro para Deus vai nosotros. orientar Moisés, Dios va a orientar a Moisés, assim como Deus tem nos orientado. así como Dios nos ha Mas orientado. num segundo momento, Mas hay un segundo momento. Deus vai precisar de um amém de Moisés. Dios va a necesitar de un Deus vai amén de precisar de Moisés. uma atitude responsável de Moisés. Dios va a necesitar de una actitud responsable Deus de é Moisés. soberano, Dios es mas soberano. não quer fazer nada sozinho. Él no quiere hacer Ele nada escolheu solito. fazer conosco. Él escogió hacer con nosotros. Ele escolheu, entre aspas, correr esse risco. Él escogió, entre comillas, correr ese riesgo. Irmãos, Hey, hermanos, precisamos sim necesitamos dar continuidade dar continuidad a todo esse processo, a todo ese proceso. porque Ele já tem feito um bom depósito em nós. Porque Él ya ha puesto un buen depósito en nosotros. Está na hora de correspondermos a Ele. Estamos en la hora de nosotros corresponder Está a na Él. hora de continuarmos a corresponder a Ele. Estamos en la hora de nosotros continuar correspondiendo a Él. Nada nesse mundo pode nos parar agora. Nada en este mundo nos puede parar Estamos ahora. já quase no final do negócio. Estamos ya casi en el final del negocio. Será se somos a última geração ¿Será que somos la última generación ou a penúltima? o la penúltima? Não sabemos. Será se o Senhor já vem? Será se a tribulação já está diante de nós? No sabemos. ¿Será Son que el muchas Señor ya viene? preguntas. ¿Será que la gran tribulación está delante de Já está nosotros? próxima? Son muchas preguntas. Ya está cerca. Irmãos, uma coisa nós sabemos. Hermanos, pero una cosa sabemos nosotros. No Brasil nós temos tido essa experiência. Nosotros hemos tenido en Brasil esta experiencia. Nós sabemos que se você for a uma congregação, Nosotros sabemos que si fuéramos a una congregación, aí está falando de uma determinada coisa. ahí están hablando de una Se determinada você cosa. vai numa outra, congregação, Y si usted va a otra congregación, aí está se falando de uma outra coisa. ahí se está hablando de otra cosa. Aí está falando da viúva pobre. Ahí está hablando de la vida pobre. Aí já está se falando da mulher do fluxo de sangue. Ahí ya se puede estar hablando de la De mujer con flujo de muitos sangre. temas, de muitos muchos temas. temas, muchos. Sabe o que está acontecendo agora? ¿Y sabe qué está sucediendo ahora? Só se fala da vinda do Senhor Jesus Cristo. Solo se habla de la venida del Señor Jesús. Talvez esse seja um momento marcante na história, Tal vez ese sea el momento marcante de la historia. porque é o que mais as congregações das mais diferentes formas de pensamento Porque teológico. aún entre las congregaciones de más variada, diferente pensamiento teológico, Os irmãos são nesse pensamento. los hermanos son uno en ese Esse é um pensamiento. sentimento que Deus tem colocado no coração do seu povo. Ese es el sentimiento que Dios ha puesto en el corazón de su pueblo. Então, irmãos, chegamos no último momento. Entonces, hermanos, llegamos al último momento. Talvez seja os últimos segundos dos últimos segundos. Tal
vez los últimos segundos de los últimos segundos. Então nada pode distrair você agora. Entonces ahora nada nos puede distraer. Nem o que para você é bom Ni lo que sea bueno para usted, e nem o que para você é mal. ni lo que sea malo para usted. Às vezes você pode ter um aumento de dinheiro no seu trabalho, de salário. Sí, a veces usted puede tener un momento especial de dinero en su trabajo. Você começou a ganhar mais agora. Ay, usted ahora empezó a ganar más. E você fala, Deus abriu uma grande porta. Y puede decir, Dios me abrió una gran puerta. Pode ser que não seja o próprio Deus. Puede ser que no sea O próprio Deus. el propio Dios. Porque quando você também vai ganhar mais, Porque cuando usted también va a ganar más, normalmente vai trabalhar mais. en el momento va a trabajar más. Então provavelmente não vai ter mais tanto tempo. Entonces probablemente no va a tener tanto tiempo. E a casa precisa dos seus serviços. Y la casa necesita de su servicio. A casa precisa continuar a ser edificada. La casa necesita ser edificada. Porque Deus quer encher a terra do conhecimento da sua glória. Porque Dios llena la tierra del conocimiento de su Não gloria. deixa nada te distrair agora, irmão. Y no te dejes distraer de nada ahora, hermano. Vamos seguir firme ao Senhor, Vamos a seguir firmes en el Señor. fielmente a Ele, Fielmente a Él. até o final desse negócio. Hasta el final de este negocio. Então, terminando aqui, Entonces, terminando aquí, ele diz, versículo 16: en el versículo E 16. fê-lo Moisés conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Então, o versículo 17 Entonces, el versículo 17 até o versículo 33 hasta el versículo 33 nos mostra tudo aquilo que foi a obediência de Moisés. nos muestra todo aquello que fue la obediencia de Moisés. Então, do versículo 1 do capítulo 40 até o versículo 15, Entonces, desde el versículo 1 del capítulo 40 hasta el versículo 15, isso é Deus falando com Moisés. eso es Dios hablándole a Moisés. Agora, a partir do versículo 17 Ahora, a partir del versículo 17 até o versículo 33, hasta el versículo 33, é Moisés obedecendo ao seu Deus. es Moisés obedeciendo a su Dios. Então, o que nós temos como consequência disso? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como consecuencia de eso? Versículo 34. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión e a glória de Javé encheu o tabernáculo, y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, De manera que Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porquanto a nuvem ficava sobre ela porque la nube estaba sobre él e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Irmãos, Hermanos, é muito claro para nós. es muy claro para nosotros. E eu termino com uma seguinte pergunta. Yo termino con una pregunta. Foi uma longa caminhada de Moisés Fue una larga caminada de Moisés até chegar a esse ponto. hasta llegar a este punto. Muitos de nós temos jovens aqui também, mas muitos de nós já temos caminhado por muitos anos. ¿Cuántos jóvenes hay aquí también? Mas también cuántos hemos caminado por mucho tiempo. E por muito tempo tem sido depositado um tesouro maravilhoso. ¿Y por cuánto tiempo ha sido depositado un depósito Por maravilloso? todo esse tempo, um Por todo esse depósito tempo. maravilhoso tem sido depositado em nós. Se ha depositado un depósito maravilloso en nosotros. Mas pense nisso. Más piensa en esto. Sabe por que Deus dá o seu Filho? ¿Sabe por qué Dios da a su Hijo? Porque Ele quer a glória. Porque Él quiere la gloria. Amém? Amén. Então vamos entender isso. Entonces vamos a entender Se na eso. primeira parte é Deus que fala conosco, fala com Moisés, Si en la primera parte es que Dios habla con nosotros, na habla con segunda Moisés. parte En la segunda parte é Moisés que precisa voluntariamente se apresentar a Deus. es voluntariamente que ahora Moisés necesita presentarse a Dios. E o final disso, Y al final de o esto, final dessa relação de orientação e obediência al final de esta relación de orientación y obediencia, é a glória. es la gloria. Amém? Amén. Irmãos, Y hermanos, não tenho dúvida, no tengo duda, por causa da palavra que nos garante isso. por causa de la palabra que nos garantiza, Se nós já ouvirmos, si nosotros se ya nós oímos, já ouvimos, si nosotros ya oímos, se desejarmos continuar, y si deseamos continuar, o Senhor será conosco em todo o nosso caminho. el Señor estará con O nosotros en todo Senhor nuestro camino. seguirá edificando a sua casa. El Señor seguirá edificando su Preste atenção nisso. Ponga atención en O esto. Senhor El é o Senhor maior interessado Es el mayor interesado nisso. en esto.
esto. Hoje nós estamos muito interessados. Hoy nosotros estamos muy interesados, Amanhã não estamos tanto. mas mañana no podremos estar tanto. Sábado que vem, quem sabe? Y el sábado que viene, quién sabe. Assim é a nossa vida. Así es nuestra vida. Mas, irmãos, Más hermanos, preste atenção nisso. ponga atención a O esto. Senhor é o maior interessado. El Señor es el mayor interesado. Então, se você confiar nele, Entonces, si usted confía en Él, ele vai levar-nos Él va a llevarnos até o final desse negócio. hasta el final de este negocio. Nós temos uma grande responsabilidade, Nosotros tenemos una gran responsabilidad. mas nós não temos capacidade em nós mesmos. Mas nosotros, en nosotros mismos no tenemos capacidad. Mas nós podemos confiar naquele que nos capacita. Mas nosotros podemos confiar en aquel que nos capacita. Então, ele vai seguir o seu trabalho avante. Y entonces Él va a seguir su trabajo adelante. Então, essa é uma pequena palavra que eu gostaria de repartir nessa noite. Entonces, esa es una palabra que yo quería repartir esta noche. E dizer a vocês Y decirles a ustedes que sigam nesse processo de edificação da casa. sigan en ese proceso de la edificación de la Deus casa. não estende tenda pelo caminho, irmãos. Dios no Estende tenda pelo caminho. Dios no extiende tienda y en el, Él no en para el no camino, o sea, camino. no para en el camino, lo que quiere decir. Deus não para no caminho. Dios no para en el camino. O Senhor vai seguir El Señor va a seguir e nos chama y nos llama para continuar a seguir com Ele. para continuar a seguir con Él. Deus abençoe os irmãos. Dios los bendiga, hermanos. Obrigado, irmãos. Gracias, hermanos. Vamos orar. Vamos a orar.